O tempo não existe. Como? Essa é exatamente a conclusão a que os pesquisadores da Austrália chegaram agora e, se você quiser ter uma crise existencial de física quântica, fique atento e, se gostar, fique à vontade para deixar um polegar para cima e um comentário, pois isso fará com que o algoritmo do YouTube mostre esse vídeo para ainda mais pessoas. Muito obrigado, pessoal, e sejam bem-vindos. Tempo. É difícil descrever o que ele realmente é e, ainda assim, é definitivamente o recurso mais escasso do universo, porque nem mesmo os bilionários podem comprar muito mais tempo. Mesmo que eventualmente consigamos avanços na medicina para que as pessoas não precisem mais morrer e possam, em princípio, viver para sempre, o universo ainda existirá apenas por um período de tempo finito. Em algum momento, pelo menos de acordo com o estado atual da cosmologia, ele acabará e o universo morrerá de uma forma ou de outra. Portanto, o tempo é um bem escasso, isso é certo, e, no entanto, a maioria de nós pode achar muito difícil descrever o que é o tempo. O tempo é fisicamente tangível? Ele está em algum lugar aqui no espaço? Eu gostaria muito de saber como você definiria o tempo. Fique à vontade para publicar suas respostas nos comentários, e eu terei tempo para responder. Para nossos propósitos, talvez a seguinte definição seja suficiente por enquanto. O universo se move não apenas espacialmente, mas também temporalmente, aparentemente de um ponto inicial, o Big Bang, para um ponto final. O tempo é, portanto, uma progressão linear das coisas. O conhecido físico John Wheeler colocou a questão de forma muito bonita. O tempo é o que impede que tudo aconteça ao mesmo tempo. E em nossa vida cotidiana, o tempo agora é um fato. Quer possamos defini-lo ou não. Aquela prova de matemática que não deu certo já faz parte do passado e não podemos refazê-la amanhã. Infelizmente, porque isso teria melhorado muito minha nota final. Mas agora alguns físicos australianos estão chegando com uma notícia realmente chocante. O tempo não existe. Mas sem o tempo, onde está o início deste vídeo? E onde está o fim? Será que eu poderia começar novamente com a saudação agora? Por que não? Então, obrigado a vocês e sejam bem-vindos. Só um momento, afinal, não é tão simples assim. Para entender a inexistência do tempo, primeiro precisamos nos familiarizar com algumas noções básicas de física. Quais são as ferramentas teóricas que os físicos usam para entender o cosmos? Primeiro, a física einsteiniana, especialmente a relatividade geral e especial, e, segundo, a mecânica quântica. Embora a física clássica einsteiniana explique maravilhosamente os grandes processos do cosmos, ou seja, as influências do tempo e do espaço, a mecânica quântica é a teoria apropriada para os processos muito pequenos. Muitas vezes, a física clássica e a mecânica quântica também estão em aparente contradição. As menores partículas, por exemplo, podem adotar a chamada superposição. Em outras palavras, elas podem ter dois estados diferentes ao mesmo tempo. Isso é impensável na física clássica. O físico Erwin Schrödinger criou seu famoso experimento mental o gato de Schrödinger para demonstrar que as regras da mecânica quântica não podem ser aplicadas à física clássica. Por que, você concorda comigo, um gato não pode estar morto e vivo ao mesmo tempo, eu acho. Uma partícula elementar, por outro lado, pode ter diferentes direções de rotação ao mesmo tempo, os chamados spins, e só quando você olha é que ela se fixa em uma. O gato de Schrödinger foi, portanto, apenas um experimento mental para demonstrar a impossibilidade de transferir os princípios da mecânica quântica para a física normal. Ele apareceu, portanto, nenhum gato de verdade foi prejudicado, não se preocupe. Mas como resolvemos agora esse conflito entre a física clássica e a mecânica quântica? Não poderia haver uma teoria unificada que conciliasse as duas? Existe, e ela é chamada de teoria das cordas. Na teoria das cordas, as menores partículas do cosmos são substituídas por cordas que podem oscilar em até 11 dimensões. É uma teoria extremamente sofisticada que os astrofísicos vêm pesquisando há décadas e ainda não encontraram nenhuma prova definitiva da existência das cordas. É por isso que outras abordagens foram desenvolvidas ao longo do tempo para transferir as regras da física clássica, especialmente a gravidade, também para o nível quântico. Uma das ideias mais conhecidas é a gravidade quântica em loop, que pressupõe que a estrutura do espaço e do tempo consiste em uma rede de partes extremamente pequenas, os chamados loops. A ideia principal da gravidade quântica em loop é que o espaço em si não é um recipiente universal dentro do qual as leis da natureza se desenrolam, mas que o espaço em si é um objeto que segue as leis da física quântica.
O estado quântico do espaço é descrito por uma rede de pequenos lobes, cada um dos quais pode ter um determinado estado. Isso é muito semelhante ao spin de uma partícula elementar na física quântica. Como o próprio espaço é um objeto quântico, a gravidade pode ser explicada como o estado dos lobes individuais e, portanto, apenas como uma mudança física quântica em todo o espaço. Assim, teríamos colocado a relatividade e a física quântica sob o mesmo chapéu. Oh, meu Deus, os astrofísicos realmente lidam com isso o dia todo? Por que estou falando sobre essas teorias cosmológicas? Porque na maioria das teorias de conexão da física clássica e da mecânica quântica, por exemplo, na gravidade quântica em loop, não há tempo. Ele é simplesmente abolido como um fator. Mas isso também significa que o tempo realmente não existe? Nem a mecânica quântica nem a gravidade quântica em loop mencionam os biscoitos de chocolate como um fator, por exemplo. Curiosamente, eles não desempenham nenhum papel nessas teorias, mas temos certeza de que os biscoitos de chocolate existem. Deliciosos. Mas essas teorias descrevem partículas minúsculas que podem se reunir em biscoitos com gotas de chocolate, por exemplo. Portanto, os biscoitos de chocolate não contradizem a teoria física. Espero que alguém me cite essa frase algum dia. Mas o tempo é uma história diferente. Nenhuma das principais teorias físicas prevê partículas das quais o tempo poderia ser composto. Não há nada que possa ser composto. Portanto, se o tempo como um fator não aparece na gravidade quântica em loop, por exemplo, e nenhum fator é aparente a partir do qual o tempo poderia ser montado, então devemos presumir que o tempo não existe. E talvez isso também explique por que, no início, tivemos tanta dificuldade para definir o que é o tempo, porque ele não existe. E agora? O que faremos com nossas vidas sem o tempo? O Dr. Sam Baron, um dos pesquisadores australianos que defendem a inexistência do tempo em seu novo livro, resolve o dilema da seguinte forma: embora a física tenha abolido o tempo, ela parece deixar a causalidade intacta, o sentido em que uma coisa pode causar a ocorrência de outra. Portanto, talvez a física esteja nos dizendo que a causalidade, e não o tempo, é a característica fundamental do nosso universo. Portanto, talvez tenha sido sempre a causalidade que fez nossa vida avançar, e não o tempo. Uma coisa causa outra, ação e reação. Se você se inscrever no meu canal, ficarei feliz. Não é uma consequência temporal, mas uma consequência puramente causal. Agora, inscreva-se no canal. Tudo muito complicado. De qualquer forma, minha cabeça já está fervilhando. Escreva-me nos comentários o que você pensa sobre o tempo depois deste vídeo. Ele existe ou é apenas um conceito que nós, humanos, inventamos? Eu ficaria muito interessado em sua opinião. E a física não para, porque há algo errado com a constante de Hubble também. Não deixe de assistir ao próximo vídeo, que é muito empolgante, como sempre. E se quiser apoiar meu trabalho, presenteie-se com uma das minhas camisetas, meteoritos reais ou comida de astronauta na minha loja espacial. Dê uma olhada na loja, há sempre coisas novas e excelentes. Caso contrário, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal.